Oi, pessoal! Antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele recado super rápido que ajuda demais a gente. Já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha. É isso que nos permite trazer mais materiais como este. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai destrinchar uma decisão bem importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Uma decisão que define uma fronteira, sabe? Onde termina o interesse de uma empresa e onde começa o interesse de toda a sociedade. Vamos entender qual é o limite da atuação do Ministério Público em brigas de imposto. Parem para pensar um pouco. Em que momento o problema de imposto de uma única empresa se torna algo tão grande que o Ministério Público precisa entrar na história? Pois é, foi exatamente essa a pergunta que o STJ teve que responder. E para a gente entender a resposta, nada melhor do que acompanhar um caso real. Então, vamos conhecer a história da construtora Alfa Engenharia. A saga dela nos tribunais vai mostrar, na prática, todo o dilema jurídico que a gente está discutindo aqui. A história toda começa quando a Alfa Engenharia resolve acertar as contas com o Leão. Ela entra no Refis, que, para quem não sabe, é um programa do governo que ajuda as empresas a parcelar suas dívidas de impostos. Até aí, tudo normal, um procedimento bem comum no mundo dos negócios. Só que aí a coisa começa a complicar. A Receita Federal vira e acusa a empresa de fraude, pronto, exclui ela do Refis. A construtora, claro, não aceita, vai para a justiça, diz que não teve irregularidade nenhuma e, adivinhem, ganha. Ganha em primeira instância e ganha de novo em segunda instância. A justiça deu razão à empresa. Parecia que a história tinha acabado aí, né? Mas não foi bem assim. E é aqui que o roteiro tem uma reviravolta daquelas. A Fazenda Nacional, que tinha perdido a causa, recorreu para o STJ. Normal. Mas o que ninguém esperava é que o Ministério Público Federal, que nem fazia parte do processo, ia entrar com tudo na história e levar o recurso adiante. E qual foi a justificativa do MP para isso? A ideia central era a seguinte: esse caso não é só sobre uma empresa. Ele teria um caráter multitudinário, ou seja, a decisão poderia abrir um precedente para um monte de outros casos parecidos e isso causaria um rombo gigantesco nos cofres públicos. Por isso, eles tinham que intervir. O MP, nesse caso, estava atuando como custos legis, uma expressão em latim que significa fiscal da ordem jurídica. É uma função bem específica que permite ao Ministério Público participar de um processo, mesmo sem ser o autor ou o réu, só para garantir que a lei seja aplicada direitinho, defendendo o interesse da sociedade. Essa ideia de um caso individual poder afetar todo mundo é bem interessante, né? E se essa análise está ajudando a clarear esses temas mais complicados, pensem em compartilhar, é o melhor jeito de ajudar nosso trabalho a chegar a mais gente que também se interessa por esses assuntos. Certo. Com o recurso do MP na mesa, a batata quente passou para as mãos do STJ. O tribunal precisava decidir uma coisa. O Ministério Público podia mesmo entrar nesse caso? Tinha legitimidade para isso? A resposta para essa pergunta está na lei. Tudo se resume a um artigo do Código de Processo Civil, o artigo 178. É ele que diz que o MP pode intervir quando existe interesse público ou social. Parece simples, né? Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. E o grande detalhe aqui é: o que, afinal de contas, a lei considera como interesse social? Exatamente. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Não é só chegar e falar que o interesse da sociedade está em jogo. É preciso mostrar que esse tal interesse se encaixa em alguns critérios bem específicos que a própria jurisprudência já definiu. E é aí que a decisão do STJ fica fascinante. Para resolver esse nó, o STJ foi buscar um conceito jurídico fundamental, a diferença entre os tipos de relevância social que justificam ou não a atuação do MP. Vamos ver como isso funcionou na prática. E o segredo para entender tudo está aqui. O STJ separa a relevância social em duas caixinhas. A primeira é a objetiva, que tem a ver com o bem que está sendo protegido. Pensa em coisas que são importantes para todo mundo, tipo meio ambiente, saúde, educação. A segunda é a subjetiva, que olha para quem está sendo protegido. Geralmente grupos vulneráveis, como crianças e idosos, ou um número muito grande de pessoas num conflito de massa. E aí, quando o STJ pegou essa teoria e aplicou no caso da construtora, a conclusão foi bem direta. O tribunal entendeu que aquela briga da Alfa Engenharia com o fisco não se encaixava em nenhuma dessas duas categorias. Ué, mas por quê? O raciocínio foi o seguinte. Primeiro, gente, isso aqui é uma briga de imposto de uma empresa só. É individual. Ponto. Segundo, o MP falou que o caso ia afetar um monte de gente, mas só falou, não provou isso com dados concretos. E terceiro, um ponto-chave.
A Fazenda Nacional, ou seja, o próprio governo, tem seus advogados e estrutura para se defender. Não é uma parte vulnerável que precisa do socorro do Ministério Público. Então, depois de toda essa análise detalhada, o STJ bateu o martelo. E, com isso, criou um precedente muito importante sobre qual é o verdadeiro papel do Ministério Público. E o resultado final é esse aqui, bem resumido. Basicamente, o Ministério Público não pode sair recorrendo em disputas individuais sobre parcelamento de dívida no refis. A decisão traça uma linha bem clara, dizendo que o interesse do Estado em arrecadar dinheiro não se confunde automaticamente com o interesse público que justifica a intervenção do MP. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Essa decisão não diminui a importância do MP de jeito nenhum, mas ajuda a delimitar o seu campo de jogo. A pergunta que fica no ar é: qual é a fronteira exata que separa a defesa dos interesses do Estado e a defesa dos interesses da sociedade? Esse é um debate que, com certeza, ainda vai longe no nosso direito. E com essa reflexão, a gente encerra. Espero que essa análise tenha sido útil. Para continuar acompanhando outros temas importantes em áudio, é só seguir o DireitoCast lá no Spotify. E claro, o like de quem assiste é fundamental. É o principal sinal para as plataformas de que este conteúdo é relevante. E isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E para quem curte mais o formato em vídeo, estamos no YouTube e no TikTok. É só procurar por DireitoCast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.